Vamos para uma aula de história, então? Vamos lá? Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura negra em Santa Catarina. Muitas pessoas que vêm de outros estados e até as pessoas que moram, que nasceram aqui mesmo, pensam que o nosso estado é um estado de europeus, de alemão, de italianos, e não é bem assim, né, gente? São a minoria da população, porque aqui, ó, segundo o IBGE, apenas 15% da população se declara como negra. Mas nós temos que perceber que os negros em Santa Catarina estão presentes desde os primeiros povoados. Quando vinham as bandeiras, os tropeiros, também vinham para cá os negros. Até porque os negros eles andavam com as bandeiras e com os tropeiros por todo o território brasileiro. Então não tem como a gente não pensar que eles não vinham também para Santa Catarina. E também se estabeleceram aqui, né? Muitas vezes, inclusive, se estabeleceram aqui como mão de obra escrava. Os negros em Santa Catarina, eles estão presentes desde os primeiros povoados, como tropeiros, vaqueiros, mineiros, trabalhavam nas lavouras, na pesca de baleias. Também há relatos de pescadores negros nos afazeres domésticos. Aí, então, quando a gente entende, trabalhavam na lavoura, como tropeiro, nos afazeres domésticos, com certeza, a maioria disso tudo era mão de obra escrava. Existiam também uma parcela bem pequena, que era a minoria dos negros que eram livres aqui no estado também, né? E os quilombos. Os quilombos existiam em Santa Catarina, sim. Então, se existiam os quilombos, é porque existia também a mão de obra escrava, certo? E até hoje, diversas comunidades quilombolas estão em processo de reconhecimento como comunidades quilombolas remanescentes dos quilombos. Existem várias, mas as três principais são o Sertão do Valongo, com 34 famílias, a Invernada dos Negros, com 127 famílias, e São Roque, com 62 famílias. Então, por que essas comunidades são tão importantes? Porque elas têm um patrimônio cultural, né? Elas têm um patrimônio cultural que lhes reportam a ideia do quilombo, da sobrevivência dessas comunidades. Então, por isso, essa luta, uma luta por memória, por um reconhecimento histórico. O que será que essas comunidades têm que lhes configura como patrimônio cultural? Então, os cantos, as festas, os ritos e as missas, que são específicos, nós vamos ver aqui na sequência depois, a questão das irmandades, irmandades negras, que vão ser irmandades religiosas específicas para os negros. Então, eles vão desenvolver cantos próprios, missas próprias. Isso aqui está preservado, de certa forma, na realidade dos quilombolas, né? Os chás e os remédios. Os chás e os remédios é aquela ideia do contato com a natureza, da relação do homem com a natureza, a questão da cura, da medicina natural, né? A figura também das parteiras, né? Também é muito importante. As histórias da escravidão, cantos e lendas do tempo da escravidão, tudo isso ajuda a construir uma memória do povo que deve ser preservado, né? Então, como eu já estava explicando antes, ao longo do século 17, 18 aí, e até mesmo do século 19, nós temos as Irmandades Negras em Santa Catarina. Não apenas em Santa Catarina, mas aqui também é uma realidade. Então, são comunidades religiosas que vêm com a intenção de
catequizar o negro, mas o que é interessante é catequizar o negro, mas sem integrar o branco. E por isso é que é uma irmandade específica para negros, porque a ideia não é integrar o negro com o branco dentro da igreja, e sim uma igreja apenas para os negros. Seria a ideia para os negros terem acesso à fé. Geraram vários debates, né? Sobre a aculturação, sobre a segregação e por aí vai. As duas principais igrejas que se localizam em Florianópolis são a igreja, deixa eu marcar aqui, não está conseguindo, só um pouquinho. São a igreja, então, Nossa Senhora do Rosário e a igreja de São Benedito. Uma coisa interessante, gente, é que ocorriam a alfabetização de escravos e de escravos libertos. Então, pensar também no papel social da igreja no Brasil, colônia, e depois no Brasil, império, né? E por mais que seja uma igreja que não segrega, que não se insere no mundo branco, mas uma igreja que se preocupa com isso aqui, ó, no alfabetizar, né, na formação, né? Então, uma igreja que se preocupa aqui com a formação, com a alfabetização, né? E por último, nós temos a figura dos clubes, né? Os clubes negros vão se tornar cada vez mais frequentes no começo do século XX, porque eles surgiram depois da escravidão, porque agora o negro era liberto, mas ocorre uma política de segregação racial, não uma política, mas um costume. Então, era muito comum que existissem os clubes de baile de dança brancos e os clubes de baile de dança negros, também para os negros, né? Uma realidade que foi em Lages, Tubarão, Florianópolis, Criciúma, Itajaí, Joinville, em diversas cidades. Vejam que não é apenas uma cidade, é em diversas cidades, o que demonstra que existia uma população negra em termos numéricos bem relevante para ter um clube para si. E uma presença tão relevante que eles não vão só se preocupar com algumas coisas. Eles não vão só se preocupar com bailes, né, com algumas coisas como bailes, como eles vão também se preocupar com a formação para o mercado. Nesses clubes, eles davam curso de corte e costura, por exemplo. Davam alfabetização de adultos também. Então, eles se preocupavam com a formação dessas pessoas também, né? E ainda na década de 1980, diversos clubes começaram a promover concurso de beleza negra. Porque a gente sabe como aqui no nosso estado existem vários clubes, várias festas que dão prioridade à beleza europeia, como o Oktoberfest, né? E tantas outras festas que a gente conhece que existem concursos de beleza, mas a prioridade é para a beleza europeia, para a beleza alemã, italiana, né? Portuguesa, né? A gente tem a festa ali em Itajaí também. Então, assim, são cursos que promovem a beleza branca. Esses clubes começaram a fazer concurso para promover também a beleza negra, né? E começaram a criar concurso dessa beleza negra. E esses clubes também hoje eles são responsáveis, alguns deles, pelo carnaval, que é uma festa totalmente brasileira, pelo samba, né? E os negros, eles existem aqui em Santa Catarina, sim, e são uma força cultural muito importante no nosso estado. Então, a gente não pode deixar de lembrar disso,
né? Apesar deles serem a minoria aqui no nosso estado, mas eles têm uma força cultural muito grande, certo, gente? E é isso então, né? Nós chegamos no final da nossa aula. Vamos lá fazer as nossas atividades, né? Com bastante amor e carinho. Vamos estudar mais um pouquinho. E um beijo para todos vocês. Até a próxima aula. Nós nos vimos por aqui novamente. Beijão!